Bom dia, mães que oram. Bom dia, paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos dar início a uma série, né, Projeto Tamar, que foi o que nós vivemos ali em Belo Horizonte, em Bahia. E para aquelas que não puderam estar, nós vamos fazer aqui essa série de lives e também, mesmo que fosse ali 4 horas que nós estivemos em cada cidade, eu acho que tem muito mais coisa a ser dita por esse projeto. Então eu resolvi fazer as lives aqui na segunda-feira e falar a respeito disso também todo esse mês de junho. Eu tô aqui com algo que eu ganhei lá, ó. Eu ganhei uma tartaruga marinha gigante. Olha isso. Ai, vocês vão amar as tartarugas marinhas depois que vocês aprenderem a respeito disso também. Olha isso. E vou deixar ela aqui pertinho. E nós vamos aprender durante todo esse mês a respeito delas, o que elas têm a nos ensinar nesse tempo que nós estamos vivendo. Eu gostaria de orar também para fazer a abertura dessa série, desse projeto que nós vamos fazer durante todo esse mês de junho. Eu creio que vai trazer conscientização, creio que vai trazer discernimento. A palavra fala em Provérbios, eu até tenho uma série que fala a respeito disso, né? Não basta sermos sábias, temos que também ser inteligentes. Em Provérbios fala que com a sabedoria nós edificamos a casa, mas com a inteligência ela se firma, ela é estabelecida. Por quê? A sabedoria é algo que nós recebemos de Deus, que nós buscamos de Deus, que nós pedimos de Deus. E a inteligência é a gente colocar em prática aquilo que a gente tem aprendido com Deus. Então, muito mais do que aprender, nós temos que ter a inteligência para colocarmos em prática dentro da nossa vida, na criação dos nossos filhos, na nossa casa, aquilo que a sabedoria de Deus nos dá. Então, esses dias nós vamos adquirir sabedoria, discernimento e que nós possamos ser mulheres inteligentes para a gente colocar em prática aquilo que a gente vai aprender durante esses dias aqui. Amém? Eu quero fazer uma oração primeiro para poder aí preparando o seu coração para tudo que nós vamos receber durante esse mês de junho. Pai, muito obrigada por essa manhã, obrigada por essas mulheres que estão aqui, por essas mães que estão aqui para aprender com Teu Espírito. Senhor, que durante esse mês de junho que nós vamos aprender sobre esse projeto, que nós vamos aprender sobre Tamar, essa mulher da Bíblia, Senhor, que teve uma estratégia do céu para poder dar continuidade à sua posteridade, Deus. Que cada uma de nós aqui possamos também receber essa estratégia, essa sabedoria, essa inteligência, para que nós possamos dar continuidade à missão que o Senhor nos deu, Pai. Nós estamos aqui para aprender do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós oramos em nome de Jesus. Amém? E eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus, no capítulo 1. Mateus, capítulo 1. Versículos 1 e 2. Mateus capítulo 1, versículos 1 e 2 diz assim: Estes são os antepassados de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão foi o pai de Isaque, Isaque foi o pai de Jacó, Jacó foi o pai de Judá e seus irmãos. Judá foi o pai de Pérez e Zerá, e a mãe deles foi Tamar. Pérez foi o pai de Esrom, Esrom foi o pai de Arão. E no versículo 17 está escrito assim: Assim houve 14 gerações desde Abraão até o rei Davi, 14 desde o tempo do rei Davi até o exílio, e 14 desde o exílio até Cristo.
Nós vamos aprender com essa mulher tão magnífica da Bíblia e nós vamos aprender também com as tartarugas marinhas, aquelas que estiveram no Imersão Mães que Oram, tanto na Bahia quanto também em Belo Horizonte. A gente tem muito mais a aprender. Ali foi apenas uma introdução para a gente poder ter um interesse para aprender sobre essas tartarugas e também sobre Tamar, essa mulher da Bíblia que foi a primeira mulher citada na genealogia de Jesus. O que ela tem a ver com você? O que ela tem a ver comigo? O que as tartarugas marinhas têm a ver com você, mãe cristã, nessa geração, nessa era? Ela tem muito a ver. Eu vou tentar aqui colocar... Deixa eu tentar colocar os slides que... Deixa eu ver aqui. Peraí. Até que eu poderia colocar, mas eu acho que... Deixa eu ver. No segundo eu vou colocar, eu acho que aqui... Deixa eu ver, peraí. Preparei os slides para poder colocar para vocês, pra gente ter uma visão maior. Só um minutinho. Nós vamos realmente imergir nesses dias. Existe olha aqui. Ok. Eu vou colocar uma... Se vocês vão enxergar. Estão enxergando? Estão enxergando? Só dá um joinha assim pra mim se vocês estão enxergando. Bom dia, bom dia. Estão enxergando? Faz assim pra mim. Ok. Então, eu coloquei aí... Existe onde que eu consigo Pois é, tem um site aqui nos Estados Unidos, que é um site que ele é uma organização, né, que fica em Washington, localizada em Washington. Nós vamos realmente estudar durante esses dias, em todas essas lives, que fica em Washington, que chama Pew Research. Tá embaçado? Eu não consigo fazer melhor. Eu acho que é só para vocês mais ou menos terem uma ideia. Esse site aqui, que fica localizado em Washington, ele pesquisa como que está. É um laboratório de ideias e ele fornece informações sobre questões, atitudes e tendências que estão moldando tanto os Estados Unidos como também todo o mundo. Então é um centro de pesquisa que eles pesquisam como que está o comportamento humano no mundo, como que as ideias têm mudado, como que o ser humano tem agido, como que o ser humano tem comportado durante as últimas décadas, e sempre eles fazem essas pesquisas. E quando eles fizeram essas pesquisas, eles viram que a igreja evangélica, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, ela está em declínio. As pessoas têm ido menos à igreja. As pessoas têm falado menos de Deus. As pessoas têm, por máximo que a gente vê no mundo, né, que tem muitos cristãos convertendo, o Brasil tem tido um comportamento diferente, né, tem crescido, mas durante o mundo, os Estados Unidos, que era um país referência, né, do evangelho, ele tem estado em declínio a respeito da religião. Olha só que interessante. Deixa eu colocar outro aqui, outra imagem para vocês verem. E é preocupante isso, e o que nós, mães, temos a ver com isso tudo, com esse declínio. E é dois que eu queria mostrar para vocês. Olha só. Vou passar todas. Só um
instantinho aí para vocês acompanharem comigo. É porque agora eu tô no meu iPad, fica melhor para mim. E por que que isso tem a ver conosco, mães que oram? Olha só. Aí vai ficar pequeno, depois eu faço maior para vocês, mas esses gráficos aí, eles mostram o seguinte, que o declínio generalizado na proporção de americanos que dizem cristãos, que antes eram um país cristão e hoje eles é considerado que o país não é cristão mais, né? Então isso tem tido um declínio desde 2009. Então, o outro gráfico aí mostra que a parcela de adultos dos americanos que dizem que nunca frequentam serviços religiosos aumentou 6 pontos percentuais na última década. Nos Estados Unidos, a frequência na igreja está diminuindo, e principalmente depois da pandemia. E o último gráfico fala que esses aí são só de mulheres. As mulheres são mais religiosas que os homens, mas os dois estão ficando cada vez menos religiosos. Significa que as mulheres têm ido menos à igreja, menos, né, do que antes. Então, olha o que olha um outro gráfico também que é muito preocupante para nós. Esse gráfico aqui. Eles também falam que, baseado nesse estudo, nesse centro de pesquisa, que não há religião que cresça tanto quanto os grupos que não professam nenhuma fé. Então, enquanto a igreja está em declínio, os grupos que falam que não acreditam em Deus estão crescendo cada vez mais. Na Europa, nos Estados Unidos e em diversos países da América Latina. Porque o sistema de governo que tem governado hoje os países tem sido governos que têm proclamado uma não fé. Então, que significa que na América Latina, em todos os Estados Unidos, a religião ela tem estado em declínio. E outra taxa também que tem crescido muito, olha que interessante, é a queda de natalidade. Tem nascido menos pessoas. Então, o que significa? Queda na taxa de natalidade e a igreja. O que isso tem a ver? Então, essa pesquisadora, né, que é desse site, ela observou que o resultado da pesquisa confirma a diminuição da taxa de natalidade que já estava em queda em todo o país, se agravou muito depois da pandemia. Depois da pandemia, as pessoas querem ter menos filhos. Então, essas descobertas, né, que esses relatórios, esse centro fizeram, o centro de saúde, todo mundo fizeram, do controle de prevenção às doenças, revelou que a taxa de natalidade e de fertilidade tiveram uma queda histórica em 2020. Não só a queda de natalidade, mas também a queda de fertilidade. Significa que as mulheres têm estado menos fértil para poder produzir filhos, para poder dar filhos. E o que a igreja tem a ver com isso? O que a igreja, o que nós temos a ver com isso? Se a taxa da igreja, né, se a taxa de natalidade está em declínio, se a religião, as pessoas que acreditam em Deus está em declínio e esse grupo cresce cada vez mais, o que significa isso? Que em pouco tempo nós cristãos, nas próximas décadas, estamos em perigo de entrar em extinção. Esse evangelho que nós vivemos, esse evangelho que nós cremos, ele está em perigo de entrar em extinção. E o que nós, mães cristãs, temos a ver com isso? Temos que importar com isso. Significa que
Se nós não abrirmos os nossos olhos, se através do evangelismo, se através de nós não levarmos os nossos filhos à igreja, se através de nós não educarmos os nossos filhos em casa com o verdadeiro evangelho, significa que o verdadeiro evangelho vai entrar em extinção nos próximos anos. Isso não sou eu que estou falando, isso é essas pesquisas, esse centro de pesquisa que está falando, e isso é muito sério para nós. Peraí, só um minutinho. O Max me atrapalhando aqui. Então nós temos que estar alerta em relação a isso. E o que aconteceu com Tamar? Quando nós olhamos para Tamar da Bíblia, o que aconteceu com ela? Você que sabe da história de Tamar, Tamar ela era uma mulher que ela casou com um dos filhos de Judá. E a Bíblia fala que você encontra a história dela em Gênesis, e quando você olha a história de Tamar, ela casa com um dos filhos de Judá, e a palavra fala que é Gênesis 38 que fala a história dela. E o primeiro marido dela fez o que era mal perante o Senhor, e o próprio Senhor o matou. Naquela época, nesse tempo, quando a mulher era casada com um dos filhos daquela casa, ela tinha que casar com o irmão para dar continuidade à posteridade dela, para dar continuidade àquela linhagem dela. E o filho seria não só do segundo irmão, mas seria do primeiro marido. Então, Judá deu outro filho dele para casar com ela. Mas esse homem não queria dar continuidade à posteridade do irmão. Então, todas as vezes que ele tinha relações sexuais com Tamar, o que ele fazia? Você pode olhar lá em Gênesis, no capítulo 38. O que ele fazia? Ele jogava o sêmen na terra. E o Senhor olhou mais uma vez para esse homem, e ele fez o que era mal perante o Senhor, e o Senhor também o matou. E aquela mulher se viu viúva pela segunda vez, sem dar continuidade à posteridade dela. E Judá, ele tentou enganar Tamar. Por quê? Ele pensou, tem uma maldição com essa mulher, já 2 filhos meus já morreram. Então ele tinha o terceiro filho que ele estava esperando crescer, mas ele não pretendia dar o terceiro filho para Tamar reproduzir e dar continuidade à posteridade dela. O que aconteceu então? Tamar, ela tem uma estratégia para dar continuidade à posteridade dela, para dar continuidade à linhagem dela. E quantas vezes nós devemos e nós queremos dar continuidade à nossa posteridade, mas vem o diabo, o inimigo, e coloca tantas coisas na nossa vida e nós não conseguimos dar continuidade aos princípios, aquilo que Deus colocou como missão nas nossas vidas, no nosso lar, na nossa casa. Quantos divórcios hoje dentro da igreja? Quantos divórcios hoje no meio de nós cristãos? Ontem eu vi uma foto, eu estava falando com meu marido essa semana, como que é tão sutil, deixa eu tirar aqui, como que é tão sutil aquilo que o inimigo tem feito, aquilo que o inimigo tem cegado a nós como mulheres cristãs, como maridos cristãos, como família cristã, como que o diabo tem cegado cada vez mais os nossos olhos. Gente, eu falei assim, como que daqui para frente, o que será? Quando nós olhamos para o futuro, nós pensamos o que será dos nossos netos, o que será dos nossos filhos que estão crescendo no meio de tudo isso. Hoje em dia nós vemos dentro da igreja, e é difícil falar sobre isso, quantas pessoas, né, quantos casais têm se separado, e aquelas crianças aí arrumam
né, casa-se de novo e aquela pessoa já se transformou numa referência para aquelas crianças que estão em casa. Outro dia eu vi uma entrevista de um podcast de um ator aí, que a esposa dele acabou de separar e já colocou outra pessoa dentro de casa, e a criança tem ali 3, 4 anos, né? 5 anos. E ele falou assim: agora que a minha filha tá sabendo que eu tô separando. Na cabecinha dela não existe isso ainda, e já tem outra pessoa dentro de casa ocupando aquele papel que o pai ocupava antes. E eu vi uma foto também de uma conhecida, e eu vi e falei assim: gente, ela teve uma filha e ela já tá no 3º namorado. E tem o 3º namorado que vê aquela menina e que aquela menina vê como referência de uma pessoa que está com a mãe. E como que a cabeça dessas pessoas, dessas crianças, vão crescendo em meio a tudo isso, sem uma referência paterna, sem uma referência de casamento, sem uma referência do que é família. É por isso que esse site, cada vez mais, ele tem falado, que estuda o comportamento humano, que o evangelho que a gente tem vivido hoje como igreja está infiltrado um outro evangelho, que não é o evangelho apostólico, não é o evangelho que Jesus ensinou para nós. Existe um outro evangelho que está dentro do evangelho apostólico, dentro das nossas igrejas, convivendo conosco, e que nós temos que abrir os olhos para isso. E falar: Senhor, qual que é o evangelho realmente que eu tenho que viver? De perdão, de aliança, de ensinar os meus filhos. Qual que é o evangelho realmente que eu tenho que viver nesses dias de hoje? Porque tem tantas coisas que nos confundem. Por isso, não só as crianças que sofrem, já tem um adulto que passou por uma separação, as mães passando por divórcio, pais que abandonam. Como que está o interior daquela mãe? Como que está a cabeça daquela mãe? Como que estão os sentimentos daquela mãe para continuar criando aquele filho? Também vejo mulheres, né, que eu tive lá na Bahia agora, e vi, tem uma das nossas líderes que o marido a abandonou. E no início ela passou uma situação tão difícil, ela junto com a filha, mas quando eu cheguei lá eu vi ela forte. Sabe o que ela fez? Ela mergulhou mesmo na palavra, ela mergulhou nos ensinamentos de Cristo, ela mergulhou na igreja, ela mergulhou, sabe, nisso. E como que eu a vejo forte? Ela falou assim: hoje eu estou tão forte com a minha filha, porque ela se fortaleceu na palavra, ela se fortaleceu em Deus. Então, eu quero falar para você que nós estamos entrando em extinção, o evangelho. Por isso que eu coloquei esse projeto Tamar, porque as tartarugas marinhas, e agora nós vamos entrar no ensinamento dessas tartarugas marinhas. Depois você vai comprar uma tartaruga e vai colocar aí na sua casa, para você lembrar qual importância você tem. Isso mesmo, não desiste de orar para o seu marido voltar para casa, não desiste de orar para os seus filhos voltarem para casa. Eu fui agora em Belo Horizonte e eu coloquei o testemunho do Thales aí, depois vocês vão colocar aí lá no YouTube o testemunho dele. A Lucimara, ela é uma das nossos primeiros grupos Mães que Oram. 7 anos ela orou pelo Thales, 7 anos ela orou por ele. E esse menino estava nas drogas, esse menino estava perdido, mas a oração o alcançou. E eu quero profetizar sobre a sua vida, que a sua oração vai alcançar lugares inimagináveis, lugares que a sua voz não pode alcançar. Seu marido vai retornar para casa, seu casamento vai ser restaurado, suas emoções vão ser restauradas, o seu filho vai voltar para o Senhor, assim como o Thales voltou, o Rafael voltou. Nós levamos 2 jovens ali para contar o testemunho. Gente, que testemunho do poder da oração. Eu quero falar para você não desistir. O diabo, ele está furioso, está ali em Apocalipse. Nós estamos vivendo os últimos dias da igreja na terra. Ontem teve uma pregação na minha igreja tão pontual, sabe? Desperta tu que dormes.
Nós precisamos despertar para poder compreender a seriedade do tempo em que nós estamos vivendo. Em Apocalipse 12, ele fala sobre os últimos dias da igreja na terra. Satanás, ele foi solto na terra e ele está furioso. Ele está furioso, então ele é solto na terra, tem feito estragos no meio de nós cristãos, no meio da nossa família. E eu estou aqui para falar para você não desistir, não desistir. As tartarugas marinhas, elas, né, depende delas todo o ecossistema marinho. Sabia disso? Todo o ecossistema marinho depende da sobrevivência das tartarugas marinhas. Porque ela se alimenta de bichos, né, de outras espécies do mar, e as grandes feras se alimentam dela. Então ela depende todo o ecossistema marinho. De você depende todo o ecossistema. De você, mãe cristã, depende todo o ecossistema da igreja na terra desses últimos dias. Porque uma mãe bem posicionada dentro do lar, dentro da casa, ela consegue firmar aquela casa, ainda que as circunstâncias sejam adversas. Eu tenho prova disso. Vanilma, uma das nossas líderes na Bahia, passou por um divórcio traumático e quando eu chego lá, ela está ali firme, chorou, chora, mas ela está firme com a filha dela, com a Lara, que ajuda ela no Mães que Oram. A Lara é uma menina de 9, 10 anos, mas que ajuda a mãe dela a fazer todos os encontros. E eu cheguei, eu vou colocar o testemunho dessa menina, ela fala assim, eu quero ser igual à minha mãe. Aí eu perguntei pra ela, por que você quer ser igual à sua mãe? Ela falou assim, porque a minha mãe tem compromisso. Porque minha mãe serve a obra do Senhor, porque a minha mãe tem compromisso com Mães que Oram, porque a minha mãe tem compromisso com a igreja de Cristo. Gente, que testemunho. Yes. 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 No, she stay overnight. Yeah, I can't talk right now because I'm in the middle of something. Can you call me in an hour? Why? Why? I think last week. Yes. Okay, can you call me back then? Okay, thank you. Bye-bye. Bye-bye. Desculpa, gente, é porque era do hospital da minha mãe, eu tenho que levar ela hoje e talvez eu não tenha que levar, desculpa. Então, nós precisamos de ter essa consciência de que nós podemos, de que nós somos essas tartarugas que depende do ecossistema da igreja continuar, desse evangelho que nós aprendemos de Jesus continuar na terra. E e aí eu falo, é possível quando nós temos o Senhor na nossa vida. Assim como foi na Vanilma, assim como foi com a Lucimara, que orou 7 anos pelo seu filho e hoje vê o fruto. Às vezes você está orando 10 anos, às vezes você está orando 20 anos, mas eu quero falar, e como o Thales profetizou ali,
Tem o testemunho dele aqui no feed que eu coloquei, tem o testemunho dele também ali no YouTube. Você vai ali no YouTube e compartilha esse vídeo para que mais mães cresçam a fé, para que mais mães tenham fé para continuar orando pelos seus filhos, para continuar orando pela sua família. E ali ele fala, né? Não tem tempo, Deus não age no nosso tempo. Deus age no tempo dele. E ele falou assim, quantas vezes, e teve uma parte do testemunho dele que tocou tanto meu coração, ele falou assim, eu estava drogado, mas eu voltava para casa. Eu não sabia por que eu voltava para casa. Enquanto ele estava ali nas drogas, perdido, as orações daquela mãe, daquele pai o alcançaram e ele voltava para casa. Ele falou assim, eu voltava para casa, eu não sabia por que eu voltava. Gente, hoje é um menino que chora na presença do Senhor e que ora para outras mães terem, né, aquilo que a mãe dele teve, que foi resposta de oração. E quando nós olhamos a respeito dessas tartarugas, então aqui nós estamos entrando em extinção. Fala que o que tem modelado, o que tem sido de exemplo para o país, os Estados Unidos, que foi o berço, né, na Europa, onde nasceu a igreja, tem esfriado a fé, tem acabado a fé daqueles lugares. E se nós não abrirmos os nossos olhos, no mundo será assim. As mulheres hoje cristãs, elas não querem ter mais de 2 filhos, é no máximo 2 filhos. E a fertilidade, aquilo que a gente tem, a fertilidade hoje são milhões de mulheres no mundo que têm sido acometida por endometriose e adenomiose, são doenças que causam infertilidade. Eu sou uma delas. Por isso que eu demorei tanto tempo para engravidar. Demorei anos para engravidar também, de um filho para outro. Nunca evitei filho e tive 2 filhos apenas. A infertilidade é algo que tem estado no nosso meio, no meio das mulheres, porque hoje nós bloqueamos, hoje nós hoje nós comemos mal e isso tem atrapalhado a nossa fertilidade. E eu falo que está fertilidade, fertilidade não é só no âmbito de gerar outros filhos, mas também de gerar vida dentro de casa. Estamos nos tornando mulheres inférteis dentro da nossa casa. Fazemos, mas não conseguimos gerar vida dentro da nossa casa, dentro do nosso lar e onde nós estamos. Por quê? Porque nós queremos fazer as coisas aceleradamente. De uma maneira acelerada, nós precisamos buscar o Senhor e nós precisamos buscar a Deus para ter essa vida dentro de nós. Nós precisamos de comer direito, nós precisamos de dormir direito, nós precisamos de ler a Bíblia, nós precisamos de pedir a Deus para que nós sejamos mulheres férteis. Porque senão nós vamos entrar em extinção, e senão a igreja vai entrar em extinção. Apesar da palavra falar que são poucos escolhidos, mas que você, que a sua família, que a minha família possa estar entre esses escolhidos dos últimos dias da igreja na terra. Estamos vivendo tempos obscuros, estamos vivendo tempos escuros. Nós não podemos descansar. Não podemos fechar os olhos para aquilo que está acontecendo. Às vezes nós vemos que a igreja do Brasil está crescendo, mas qual igreja está crescendo? Qual evangelho está crescendo? O evangelho cada vez mais diferente do que a Bíblia diz. Esse mesmo site, ele fala que está crescendo no nosso meio um evangelho progressista. Um evangelho que tudo pode. Não é um evangelho que Jesus nos deixou. Não é um evangelho que os apóstolos, quando Jesus ele fez o ministério dele em 3 anos e ele treinou ali os apóstolos para poder espalhar o evangelho sobre a terra.
Não é esse evangelho que tem sido pregado mais. Não é o evangelho de Jesus. O evangelho hoje está diferente daquele que Jesus deixou na terra. Pessoas que fizeram seminário comigo, que fizeram o seminário comigo, que estudaram ali, hoje são casados, homens são casados com homens homossexuais e continuam ali na igreja. E a gente está cada vez mais sendo oprimido para poder falar isso aqui nas redes sociais, para falar a verdade do evangelho. Hoje dói nas pessoas, dói em nós. Mas o evangelho que Jesus deixou é o evangelho de amor, mas também é um evangelho de cruz. Nós temos que aprender isso. Nós temos que ensinar isso para os nossos filhos, porque senão o evangelho de Cristo vai ser extinguido da terra. E nós então estamos na linha vermelha, assim como as tartarugas marinhas. As tartarugas marinhas, elas estão na linha vermelha para serem extintas da terra. E foi aí que em 1980 surgiu um projeto, que é o Projeto Tamar, para poder conservar as tartarugas marinhas. Porque se não houvesse esse Projeto Tamar, como elas estavam morrendo e entrando em extinção, e nós vamos aprender sobre isso, hoje não teria mais o nosso ecossistema marítimo. E aí, o que aconteceria? Os peixes, todo esse ecossistema ia morrer e a terra inteira ia ficar fedida. Toda a humanidade depende das tartarugas marinhas. Você sabia disso? Estudando um pouquinho aqui, eu falo que nós mães cristãs, a gente tem que saber de um pouquinho de tudo. Tem muitas mulheres que falam assim, Érica, por que você sabe um pouco de tudo? Porque nós, mães cristãs, temos que saber um pouco de tudo. Não podemos ficar aleatórias, não podemos ver a tecnologia acontecer, arrebatar os nossos filhos e não saber sobre tecnologia. Eu tenho que saber aonde que meu filho, o que meu filho está aprendendo, o que meu filho... Nós temos que ser essas mulheres, não temos mais opção de não ser. Você tem que ler um pouco de tudo, você tem que saber um pouco de política. Desculpa, mas essa é a verdade. Você tem que saber qual é o sistema de governo que está governando um país, porque as leis que acontecem e que as leis que estão ali sendo estabelecidas, ela vai afetar a sua casa, ela vai afetar o seu lar, ela vai afetar os seus filhos, ela vai afetar você, querendo você ou não. Você tem que buscar conhecimento de tudo, buscar conhecimento para a sua saúde. Eu estou estudando agora, fazendo pós-graduação de herbalismo, para estudar a saúde feminina. Tenho quase 50 anos. Nossa, mas o que você vai fazer com isso agora? Vou deixar no mundo. Vou deixar conhecimento no mundo para as mulheres. Porque, igual eu falo para vocês, por exemplo, o que a gente come tem causado infertilidade. A maneira com que nós vivemos tem causado infertilidade. Você sabia que hoje ainda tenho falado pouco sobre isso ali no meu Insta pessoal. Depois vocês me seguem lá no Érica Braga. Eu tenho falado sobre isso. Outro dia veio várias mães falando assim, eu tô com a minha filha com puberdade precoce. Com 7, 8 anos já começam a entrar na puberdade. E aí fica menstruada com 8 anos. Tem algo acontecendo aí. Você sabia que o menino e a menina, eles estudam pouco sobre o aparelho reprodutivo. As pesquisas ficam muito caras. Então, tudo o que acontece para o menino, eles acham que é para a menina também. Eles colocam que é para a menina também. O que acontece, então? O que tem causado isso, essa puberdade precoce? Esses hormônios funcionarem de maneira desordenada. E depois da pandemia, cresceu demais meninas com puberdade precoce. E o que isso tem a ver com você, com a sua casa, com o seu lar? Tem tudo a ver. Então eu comecei a olhar essa semana sobre a puberdade precoce. O que pode ser a causa das nossas filhas estarem desenvolvendo de uma maneira desenfreada?
Nós temos que saber um pouco de tudo. E ali eu olhei e falei assim, por máximo que eles façam as pesquisas, eles não sabem ainda o que é, mas pode ser sim pela alimentação. Pode ser sim pelo estilo de vida. Então, tudo tem a ver com a sua casa. Enquanto tem lá o sistema, quem governa o país. Aqui, o governo que tem tido aqui 4 anos, o país tem começado a entrar em recessão aqui. Então, se eu olho a minha empresa, ela está com poucas pessoas, se você tem conseguido pouco trabalho, vai afetar o financeiro na sua casa. Você não pode fechar os olhos para saber assim, para mim não importa quem que está governando, qual tipo de governo que está aqui. Importa, porque vai afetar o seu lar. As leis que estão sendo estabelecidas afetam a sua vida, os seus filhos, a sua posteridade. Temos que saber um pouco de tudo. Eu quero, dentro desse projeto, dentro desse mês, despertar em você, em nome de Jesus, você saber um pouco de tudo. Você estar no mundo para poder ter conhecimentos, para poder adquirir informação e colocar dentro da palavra de Deus. E colocar dentro, você ter uma visão bíblica de mundo para poder colocar dentro do seu lar, dentro da sua casa. Eu com esses conhecimentos meus, o meu marido já não toma mais remédio para dormir. Eu falei com vocês outro dia, ele tomava remédio, falei isso dentro do Projeto Tamar. Hoje ele não toma mais, por quê? Porque tem chás naturais que eu dou para ele, que não faz mal à saúde, que não faz mal ao cérebro. E hoje ele tem uma vida muito melhor. Tem 2 anos que ele foi liberto de remédios para dormir. Hoje ele está conseguindo retirar os remédios de colesterol, porque eu faço os shots para ele de manhã. Então, eu tenho que conhecer um pouco de tudo para trazer saúde para minha casa, para trazer saúde para o meu lar, para trazer saúde em todos os aspectos. Eu tenho conhecimento de tudo que acontece na escola, porque eu vou lá, porque eu converso com meu filho, porque eu sei, eu sento, eu falo assim, filho, o que tem acontecido, o que tem falado, Nós temos que ter essa consciência, de nós depende o evangelho de Cristo verdadeiro na terra. É de uma mulher, é de você, mulher, você precisa de saber. Então, eu comecei a estudar sobre essas tartarugas marinhas e atualmente elas se encontram na lista vermelha de animais ameaçados pela União Internacional de Conservação da Natureza. E se ela faltar? Agora, anote isso, depois eu vou fazer o e-book para vocês, mas quais são as principais ameaças das tartarugas marinhas para ela entrar em extinção? Olha que interessante. Uma das principais ameaças é a intensa ocupação no litoral brasileiro. Vieram muitas pessoas morarem no litoral, porque elas desovam ali, né, no Brasil, na Bahia, e vão para o Oceano Atlântico. Do Brasil, né, no Brasil que surgiu esse projeto. E esse projeto Tamar, ele é conhecido mundialmente no planeta Terra, porque todo o planeta Terra depende desse projeto. E esse projeto surgiu em 1980 para conservar essas tartarugas marinhas. E eu creio que nós aqui somos esse projeto. Que estamos surgindo, que estamos aqui como mães que oram, que não vamos desistir para que todo o ecossistema ele permaneça aqui na terra, para que a terra não venha a dar mau cheiro, porque já tem surgido mau cheiro em vários cantos da terra e nós não podemos permitir. Eu quero que você declare junto comigo, Deus pode contar comigo. Será que Deus pode contar com você, mãe? Será que Deus pode contar com você, mulher? Será que Deus pode contar com você, esposa? Será que Deus pode contar com você, pastora? Será que Deus pode contar com você, mãe, dona de casa? Hoje em dia, né, esse termo, dona de casa, administradora da família, dentro da sua casa. Será que Deus pode contar com você? E o avanço dessa urbanização que foi chegando dentro que foi chegando perto do oceano.
olha só, sobre as praias, elas provocam grandes alterações que são utilizadas nas desovas das tartarugas marinhas, pois a presença da... Olha essa parte, a presença da iluminação artificial faz com que os filhotes saiam do ninho, confundam essas luzes com a luz natural refletida no mar. Com isso, os filhotes ficam desorientados e seguem sentido oposto do mar, não conseguindo alcançar as águas. Olha uma das ameaças. Veio a urbanização, colocou luz ali no mar, e quando as tartarugas elas desovam os ovos dela, a tartaruga ela tem que correr em direção ao mar. E quando elas estão correndo, vem as luzes que confunde, faz com que ela não ache o mar e elas ficam desorientadas. Como que hoje Satanás tem colocado essas luzes falsas perante os olhos dos nossos filhos, dos nossos filhotes, perante os olhos daqueles que estão nascendo na igreja. São pessoas que convertem. A gente vê uma multidão convertendo dentro das igrejas, mas vem luzes falsas que têm atrapalhado o crescimento real do evangelho. Luzes falsas. Luzes que confundem os nossos filhotes, que desorientam os nossos filhos. É por isso que o tempo inteiro nós temos que estar conversando com nossos filhos, nós temos que estar falando para que essas luzes não venham desorientá-los, para que aqueles que estão nascendo dentro da igreja. Ontem eu estava na igreja, o pastor deu uma palavra assim pontual, e pessoas foram à frente, e eu orei ali e falei: Senhor, não deixa que as luzes falsas desse mundo desorientem essas pessoas que estão aqui, mas que eles possam realmente chegar no mar, chegar no propósito, para que eles possam dar outros frutos. Porque se no meio do caminho vem luzes falsas que desorientam, esses filhotes, eles morrem no caminho. E Deus está contando com você e comigo. Não podemos deixar os nossos filhos irem em direção a essas luzes falsas que os desorientam. Mas para isso depende de você. Depende de você, mãe. Está falando o tempo inteiro, está orando o tempo inteiro, a não desistir. Para que esse evangelho de Cristo não seja extinto da terra. Quais que são também uma das principais ameaças para as tartarugas marinhas? Que foi o que esse projeto Tamar estudou, para ele poder fazer a conservação. As grandes construções, olha, também causam, vocês estão anotando aí? Primeiro são as luzes, né, que confundem, as luzes da urbanização. E segundo, são as grandes construções que também causam sobreamento nessas praias, o que diminui a temperatura média da areia e interfere diretamente na proporção de machos, areias mais frias, e fêmeas, areias mais quentes, que nascem. Olha só, as grandes construções mudam a temperatura da terra que o macho precisa e a fêmea precisa. O que a tecnologia, o que o avanço, gente, hoje em dia o evangelho que tem pregado nas igrejas é aquilo. Eu tenho que conseguir, eu tenho que conquistar, eu tenho que ser. Se você tem uma boa posição, você é considerado assim, dentro das nossas igrejas. Eu tô falando dentro das nossas igrejas, dentro do evangelho hoje. Sabe, é área VIP para isso, são pessoas que têm mais seguidores na internet, a gente vê as pessoas diferentes, são essas grandes construções, esse grande poder tem mudado a temperatura da areia
que os machos e as fêmeas reproduzem. E aí a gente tem reproduzido dentro da igreja esse evangelho que quanto mais eu tenho, mais eu sou reconhecido. Quanto mais eu tenho, mais eu sou abençoado. E não é assim. Quando nós olhamos para a Bíblia, quando nós olhamos para os apóstolos, o que eles sofreram por amor ao evangelho. O evangelho é muito diferente do que está acontecendo aí, e os nossos filhos vão crescendo no meio a tudo isso, vendo essas coisas dentro da igreja, e eles vão almejando cargos altos, eles vão almejando dinheiro, eles vão almejando posições, eles vão almejando títulos, eles vão almejando, e é isso quando eles não conseguem. É isso, por isso que o mundo inteiro está com problema de identidade. É que você tem que ter para ser. E você já é, os nossos filhos já são, eles são de Cristo, eles são do Senhor. E é isso que você tem que mostrar para eles. Mas se a gente não consegue absorver isso, como que nós vamos passar, como nós vamos transferir isso para os nossos filhos? Por isso que tem tido esse evangelho hoje todo louco, todo, sabe? Nós temos posições dentro da igreja, temos lugares privilegiados dentro dos bancos da igreja, temos área VIP para as pessoas. Gente, que isso? Que é isso? De acordo com o que a pessoa tem de seguidores, de acordo com o que as pessoas seguem, de que as pessoas escutam. Tá tudo de cabeça para baixo. Jesus era simples. Por isso que a nossa cabeça anda tão confusa. Tão confusa, sabe? Muito confusa. E os nossos filhos estão crescendo no meio de tudo isso. Eu falo sempre que as atitudes de Jesus, quando nós lemos a palavra, eram simples e poderosas. Ensina os seus filhos a simplicidade do evangelho. Eu emociono de falar, o meu filho passou, ele foi morar com os rapazes aqui, na outra cidade que ele mora, rapazes cristãos, mas meu filho ficou 6 meses nessa casa. E ele falou, mãe, eu não vejo nada de Cristo aqui. Uma casa suja o tempo inteiro, eu falando o tempo inteiro, o rapaz super sem educação comigo, sabe? Eles têm célula aqui, mal eles olham para as pessoas. Ele ficou ali durante 6 meses e quando foi esse final de semana ele saiu dessa casa e arrumou uma outra casa. E quando ele entrou ali no quarto, ele me ligou chorando e ele falou, como Deus foi fiel comigo, mãe, ninguém sabe o que eu passei ali. Mas eu sei que Deus, Ele esteve comigo e Ele me arrumou esse lugar que eu tô aqui hoje. E eu falei, filho, por que você passou isso tudo sem falar com a gente? Eu achei que você estava bem, não achei que seria assim. Ele falou assim, mãe, porque tem coisas que nós temos que passar na vida pra gente aprender. Ele falou, mãe, como que eu dou valor à minha casa? Como que eu dou valor àquilo que eu recebi de casa? E ele falou assim, eu sempre vi a senhora recebendo as pessoas em casa na célula de uma maneira tão linda. E eu falei isso com esses rapazes antes de sair. Eu sempre vi, mãe, a senhora, sabe, colocando o último copo na pia, lavando. Eu sempre falo, olha, cozinha agora, mas eu nunca dormi com um copo sujo na minha pia. E a gente acha que os nossos filhos estão crescendo e que eles não estão vendo isso, o nosso esforço, e eles estão. Dê valor, sabe, à sua casa, à sua família. A simplicidade do evangelho é você, às vezes, não desejar, é lavar o último copo da pia, sabe? Você está ensinando o evangelho para os seus filhos. Você está ensinando o evangelho para os seus filhos quando você não deixa nenhuma louça para lavar. Quando você ensina para eles que eles devem arrumar o quarto antes de sair. Arrumar a cama antes de sair de casa. Você está ensinando o evangelho para seus filhos
que ele deve ser trabalhador. Não conquistar demais, mas conquistar aquilo que é devido. E é isso que eu falo para vocês. Nós vamos aprender muito nesse mês de junho. Eu quero que você compartilhe essa live aqui. Eu não peço muito assim para compartilhar, mas eu tenho que ter, Deus tem colocado isso no meu coração. Compartilhe essa live, chame mais mães para poder participar desse projeto Tamar. Porque, em nome de Jesus, nós temos que ter essa consciência de que nós somos essas tartarugas que precisa de ser conservada na terra. Em nome de Jesus, nós vamos dar continuidade. Eu vou fazer... Em nome de Jesus, amém, Roberta. Vamos fazer... Eu vejo se eu faço 2 vezes na semana. A gente pode fazer hoje e a gente pode fazer na quinta-feira pela manhã. 2 vezes na semana, porque esse estudo é muito rico, sabe? Depois eu vou disponibilizar também o e-book para vocês e que vocês possam se multiplicar esse ensino, porque é muito profundo. Vamos continuar aprendendo as lições das tartarugas e vamos também aprender sobre Tamar, essa mulher, né? O que ela fez? O que ela fez para dar continuidade à posteridade dela, porque ela é a primeira mulher citada na genealogia de Jesus. E que você possa ser essa mulher citada por Jesus, que você deu vida até chegar em Jesus. Amém? Vamos orar? Pai, muito obrigada por essa manhã, obrigada por esse estudo, por essa série que nós abrimos aqui. Nessa manhã, nesse mês de junho, nós abençoamos o mês de junho, Pai, para que nós possamos ter esses aprendizados e possamos praticar na nossa vida, em nome de Jesus, ó Deus. Se depender de mim, se depender de nós, se depender de cada mãe aqui, cada mãe que ora, Senhor, em nome de Jesus, nós não vamos ser extintos da face da terra. Nós não vamos deixar e permitir que a terra cheire mal, Senhor, porque nós vamos ser aquelas que vamos lutar pelo Evangelho, pelo Teu Evangelho, Senhor. O Evangelho de Cristo, um Evangelho que é simples, um Evangelho que perdoa, um Evangelho que dá valor à família, um Evangelho, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, que faz nós ensinarmos os nossos filhos a viver no caminho, o Evangelho, Senhor, que ensina o amor, o Evangelho que ensina o perdão, Pai. O Evangelho, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, que faz com que nós tenhamos força, fé, ousadia, Pai, para viver nesse mundo de uma maneira, Senhor, de uma maneira... Em nome de Jesus, ó Pai, nós cremos, ó Deus, nesse Evangelho. Nós cremos nesse Evangelho, nós cremos em cada mãe aqui, nós abençoamos a cada lar, nós abençoamos a cada casa, nós abençoamos em nome de Jesus, ó Deus, a cada mãe cristã da face da terra, que através dela ela venha multiplicar, Senhor, que através dela ela venha multiplicar e que o fruto, Senhor Deus, da vida dela possa dar 30, 60 e a 100 por 1. Em nome de Jesus, nós não aceitamos esterilidade no nosso lar, nós não aceitamos esterilidade na nossa casa, mas nós profetizamos mulheres férteis, Senhor Deus, no mundo dos negócios, mulheres férteis dentro do lar, dentro da casa, mães férteis, ó Pai, gerando vida, Senhor, em nome de Jesus, gerando vida nesse mundo. Eu te peço agora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Nós voltamos então nessa quinta-feira, também, às 8 horas da manhã, para dar continuidade a esse estudo. Beijo, eu amo vocês. Bom te ver, Tati. Bom você estar aqui, Tati. Em nome de Jesus, Sandra. Deus abençoe.